Você está ouvindo o Up Talks, ideias, conselhos e boas histórias para você aprender, provocar e transformar em ação. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Up Talks. Hoje, um Up Talks especial, primeiro porque esse é um novo formato de Up Talks. Eu acho que eu expliquei no último Up Talks, que saiu segunda-feira, então a partir dessa semana a gente começa com os especiais às quartas-feiras, então segunda-feira é o dia da porrada na cara, conselhos que ninguém me pediu. É o momento de começar a semana, de cutucar, colocar o dedo na ferida, um conteúdo rápido, um conteúdo direto para você pegar logo na segunda-feira, pegar no tranco. E às quartas-feiras a gente vai ter quadros diferentes, um deles era um que eu queria muito voltar a fazer, a gente fez um breve ali, um episódio com a Geise, onde a gente falou de carreira, de trazer pessoas com ideias legais, para a gente ter papos legais, a essência do Up Talks, os talks legais. Então esse é o primeiro programa de quarta-feira, tá? Então todas as segundas-feiras o tapa na cara, todas as quartas-feiras um quadro diferente. Então esse é o primeiro, semana que vem a gente vai ter alguma coisa um pouquinho diferente, mas eu não vou dar spoiler ainda, porque hoje estou trazendo aqui Elvimar Martins Soares. Obrigado, Marcão. O Mazinho, ele é co-founder da Onfly, a gente está aqui na Onfly, a gente trabalha junto aqui na Onfly. Ele é um dos co-founders da Onfly. Mas hoje a gente não vai falar de Onfly. Hoje nós vamos falar de coisa diferente de Onfly. Hoje não é dia de falar de Onfly, obviamente Onfly vai surgir. Mas a ideia hoje não é a gente falar de Onfly. A ideia hoje é a gente falar da grande transformação que a gente está vivenciando no mundo. A gente não está vivenciando só no Onfly, o mundo inteiro está vivenciando uma grande transformação nesse momento e que é uma transformação que ao mesmo tempo é empolgante, sim, dá medo, porque você não sabe amanhã o que vem com essa transformação e obviamente a gente está falando de inteligência artificial. E esse papo de hoje ele surgiu de um papo que acho que a gente teve uns 3 meses atrás, que o Mazinho trouxe uma provocação que era assim, cara, as pessoas ainda não entenderam que a IA é a nova energia elétrica. Lembra? Lembro. E essa ideia que acho que a gente queria trazer um pouco nesse papo de hoje. Explica primeiro essa história, essa ideia da IA sendo a nova energia elétrica. Primeiro, obrigado por estar aqui, por me convidar para estar aqui. Muito interessante o que você está fazendo. Parabéns, eu sou espectador assíduo, você sabe disso. Cara, o que eu vejo? Quando a IA é um milestone, quando desbloqueia uma coisa do tipo da IA, agora chegou para todo mundo, agora democratizou, eu faço uma comparação quando chegou a energia elétrica. Quando chegou a energia elétrica, ela permite um monte de outras coisas acontecer. Então, agora eu posso ter uma máquina que lava roupa, agora eu posso ter um caixote que esquenta comida, agora eu posso ter uma batedeira elétrica, eu posso ter luz. À noite não precisa acabar com tudo e eu ter que ir dormir ou ter que ter ali lamparinas, etc., fogueira, o que for. Então ela desbloqueia um monte de outras coisas. Eu acho que essa é a grande vantagem da IA. Ela é capaz de desbloquear outras tantas coisas que ainda nem foram pensadas no mundo. Por isso que eu acredito que ela seja, de fato, uma energia elétrica. Mas já para colocar um ponto, tudo vai acontecer do jeito que o homem quer. Essa coisa de a IA vai dominar o mundo, a IA vai acontecer tal coisa, eu não vejo dessa maneira não. Eu acho que o limitador da IA, até onde a IA vai chegar, é até onde o homem vai querer, até onde ele vai querer. Vai ter momento que ele não vai querer que a IA participe, vai ter momento que ele vai querer que a IA participe. Então agora a gente está vivendo, eu gosto muito de dizer, o mundo vive frenesis. Né? Agora a IA, tal. Ninguém fala de mais nada. 2 anos atrás era os terrenos no metaverso. Eu não comprei, graças a Deus. Eu também não. Não é um investimento na minha carteira. A IA é categoricamente muito diferente do metaverso. É uma coisa que veio para ficar, não tem como lutar contra isso. É de fato uma nova energia elétrica, mas é algo que nós, como ser humano, nós como humanidade, vamos decidir o tamanho que isso vai ter. Sim. Essa coisa de ser incontrolável, de que os robôs vão governar a gente, essa coisa, isso é uma bobagem. Na minha opinião, eu não consigo ver dessa maneira, de maneira nenhuma, consigo pensar por esse lado. Você acha que a Skynet não vem?
Você falou um ponto legal, porque hoje o frenesi a IA vai tomar os empregos, aí em determinado momento a IA está tomando os empregos, aí você vê movimento de empresas grandes big techs que chegaram e demitiram um monte de gente, aí estão vendo que o custo do token talvez é maior do que o custo das pessoas e volta atrás. Mas eu acho que esse frenesi tem também um pouco a ver com a questão da energia elétrica. Sem dúvida. Porque na história da energia elétrica, surgiu a energia elétrica e você tirou o emprego dos funileiros, que eram os caras que iam lá, acho que é isso mesmo, que é a origem do nome ali, mas é o cara que acendia as lamparinas, que era iluminação pública. Uhum. É a loucura do negócio. E acho que talvez seja isso. Mas, na essência, talvez a IA seja muito mais transformar o nosso trabalho de forma a gente ser mais produtivo. Pode ser, Marcão. O que eu acho que a IA ela é? Como de fato é uma energia elétrica, ela é um potencializador. Eu falei isso pro Henrique da New Rise outro dia, estava conversando, ele está super voltado a essa coisa de... Você trazer ele aqui um dia, inclusive. Ele está super voltado para essa coisa de IA, é um professor, é um cara que deu voz para IA, já tem mais de 10 anos dando voz para IA. Ele falou, cara, IA não começou agora. E de fato não começou. Então eu dizia a ele, cara, para mim é um potencializador. O cara que é inteligente, que é esperto, que é sagaz, ele vai aumentar a sagacidade dele, a esperteza, a inteligência. O cara que já era limitado, de alguma maneira, é difícil falar isso, né? E eu vou me reduzir a falar só limitado, ele vai ficar ainda mais limitado, porque o que ele está fazendo, especialmente o trabalho burocrático, a IA já resolveu. Então eu lanço nota fiscal, eu vim do financeiro, você sabe a história, a trajetória toda. Eu lanço nota fiscal, a IA vai lançar. Eu entro para pagar o boleto, a IA vai fazer. Em algum momento da vida, já está fazendo hoje, em algum momento da vida vai chegar isso esparramado para as empresas inteiras. O que vai ter valor? Porque aí vamos estudar a relação de trabalho. O que a IA não vai fazer? Ela não vai fazer bolo, ela não vai fazer pão de mel, ela não vai cuidar de criança. Tem um monte de coisa que a IA não vai fazer. Então eu imagino, como é que esse papo aqui é legal, para a gente tentar imaginar o mundo. Talvez as funções de fazer, de pôr a mão na massa, literalmente. Eu agora estou fazendo uma pequena obra e eu estou vendo, lá não tem IA. A construção civil evoluiu muito, pelo amor de Jesus, evoluiu demais da conta. Tanto que eu estou fazendo uma casa pré-moldada. Então, assim, tem muita evolução. Mas ainda você tem um trabalho manual duríssimo, um trabalho manual muito intenso. E que precisa de gente, precisa do operador ali, de um construtor para terminar a coisa. Senão a coisa não anda, senão a coisa não vai. Como eu vejo a IA? Eu vejo a IA não conseguindo participar disso. E você cria um outro mundo paralelo aqui, que é o seguinte, olha, o que antigamente era ruim de fazer, você lembra que você tem mais ou menos a mesma idade que eu, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você tinha as doceiras nos bairros, as boleiras nos bairros, as salgadeiras, ainda tem. Ainda tem. Hoje muito suplementado pelas casas de bolo, pelas casas de doce, sodiês da vida e por aí vai. Mas essa coisa, eu acho que ela vai voltar a existir. Eu acho que vai ter mais gente que ensina matemática, eu acho que vai ter professor particular, vai ter mais gente preocupada em aprender línguas, mais gente preocupada com o ser humano. Agora, tudo que for massivo, tudo que for do burocrático, do administrativo ali, que pode ser feito de forma automática, a IA com certeza vai Ou seja, a IA vai tomar da gente o cornojob. Vai tomar um cornojob. A Anthropic, que é a criadora do Claude, ela soltou um estudo, salvo me engano, dia 17. No caso, ontem, nós estamos gravando dia 18, no caso ontem, ela soltou um estudo falando das profissões que não serão impactadas pela IA. E todas elas têm a ver com cuidado. É interessantíssimo isso. Tipo, enfermeiro, médico. Por outro lado, ela fala que a IA vai tomar conta vai tomar o trabalho do vendedor. Você acha que chega tão... Eu não consigo ver dessa maneira, porque para mim o vendedor ele tem um componente relacional muito grande. E que às vezes você não quer comprar aquilo e acaba comprando pela relação.
Então, como é que eu vejo e eu sou vendedor, tá? Sou vendedor nato. Essa que eu acho que é uma das maiores funções de qualquer empresário, de qualquer founder, de qualquer um. Primeiro, antes de tudo, você ser um bom vendedor. Você tem que ser, antes de tudo, ser um bom ser humano, depois ser um bom vendedor. Muitas das coisas de consumo, elas são provocadas. Uma coisa vai tomar o papel do vendedor de um item que já seria consumido, de um item essencial, isso eu acredito. Isso eu acredito. Vou comprar arroz, tá bom. Vou comprar açúcar, tá bom. O que é comoditizado, que é uma interdependência, talvez você não vai precisar mais ter vendedor daquilo. Agora, itens que você precisa provocar a compra, você agora não precisa de sapato. Porque se você for olhar precisar de sapato, significa, olha, a função básica do sapato, eu vou tampar o meu pé para eu não pisar descalço, para eu não machucar, etc. Tal. Com o que você já tem na sua casa hoje, você termina de viver sua vida com essa função cumprida. Sem embargo, você vai comprar um monte de outros sapatos, um monte de outras coisas durante a sua vida inteira. Provocado por quê? Pela moda. Esse é um bom ponto, né? Porque você não compra. Eu tô com um tênis branco aqui hoje. Eu quis comprar esse tênis. Exato. Não era uma coisa assim, a IA não decidiria isso para mim. Não decidiria. E você trouxe um ponto legal, pensando, por exemplo, o Walmart, há 2 décadas que nenhum vendedor atende o Walmart. Porque o Walmart não atende muito forte. Mas o transacional, a compra transacional dela, já há 2 décadas que não é feita por um humano. Eles já têm há 2 décadas sistema que sabe quantos pacotes de arroz da marca XPTO tem na prateleira daquele supermercado. E eles já têm todo um sistema de logística que pega o CD deles e fala, olha, a loja não tem mais, mas no Eldorado, em Contagem, tá com só 10 pacotes de arroz. Historicamente, eles vendem 2 pacotes por dia, então esse estoque demora 5 dias. E ele já tem isso cascateado. Sim. Até chegar no fornecedor. Ele fala, olha, fornecedor, entrega no CD que atende Minas Gerais tanto, o de São Paulo tanto. Cara, já tem 2 décadas. Isso é perfeito. Mas, de novo, é algo muitas das vezes comoditizado. Sim. Porque qual que acho que é a diferença que tem? A venda de uma commodity, de algo que já aconteceria, na verdade, você sofre a compra. Você não vende. Sim. Quando você vai vender um tênis desse aqui, da Adidas, branco, com a lista preta e tal, você precisa criar o desejo. Sim. Não é uma necessidade propriamente dita. Esse vendedor criador de desejo, ele não morre. Na minha cabeça, ele não morre. Ele tem espaço infinito, inclusive está faltando. Porque ele consegue empurrar um produto para você, colocar para você um produto, ele faz um push do produto que a IA não vai conseguir te convencer disso. A IA vai te conseguir te convencer, põe algoritmo, e põe outro algoritmo, te leva para um vídeo de um influencer, e põe outro algoritmo, e faz uma outra coisa. Mas na hora de chegar ali, por que você leva esse e não esse? A visão de um vendedor ali, eu acho que vai mudar muito. E vendas consultivas, então, quando você transfere isso para o B2B, aí que eu vejo praticamente impossível a IA tirar o trabalho de um bom vendedor. Boa. Então vou te fazer uma provocação. Você teve quase 10 anos, quase uma década no varejo? 6, 7 anos. 6, 7 anos no varejo. Então, a gente já conversou sobre varejo antes. O varejo é um negócio que... Maluco. E que você, por mais que você não está no varejo, mas é algo que você gosta de falar sobre, gosta de estudar, conhece muito sobre varejo. Onde que a IA ajudaria o varejo? Essa pergunta é ótima. Eu acho que a IA já está ajudando o varejo na recapitulação dos clientes, de entender que cliente que comprou ali. Primeiro de tudo, você tem que ter dado. Então, você tem que ter um sisteminha na sua loja lá, na sua casa de bolo, no que quer que seja. E aí ele vai falar, olha, esse cliente voltou, ele voltou de novo, ele comprou tal produto vende mais. Então, ela vai ajudar. Mas isso um CRM já não faz há 30 anos? Faz, só que o que acontece? Ele não tem um nível de reporteria que uma IA pode dar. Então, eu quero saber da dona Antônia aqui que tipo de sapato que ela comprou e que dia e que hora que ela veio na loja. Que ele vai combinar o dado do cupom fiscal com a data da... Não, então eu vou te estressar um pouquinho mais Por favor. Essa história aqui. Porque, cara, eu tive uma cafeteria e eu tinha um registro mínimo ali, eu sabia o que os meus clientes pediam.
Onde que a IA me ajudaria? Aí, além disso. Você sabe o que o cliente gostaria de pedir que você não tinha? Não. Essa eu acho que é a coisa que a IA vai ir. Por exemplo, já foi na Araújo, aqui em Belo Horizonte, com certeza, porque tem uma em cada esquina, e fala assim, você encontrou tudo que você precisava? Quando você registra em algum momento que você não encontrou o que você precisava, você pode ser um criador de demanda. Boa. E eu acredito nisso, tá? Eu acredito só. Você encontrou tudo que você precisava, por que você saiu sem comprar? O que aconteceu? Então eu acho que a IA, acredito que a IA vai ajudar o varejista a vender mais, com base no dado que ele já tem e com base no que talvez a região está pedindo, o que talvez está se vendendo de commodity ou da que tipologia de produto que a sua loja, que a sua cafeteria poderia... Você tinha um pão de queijo recheado de frango? Sim. Então, ótimo. Sei lá, você tinha bolo de banana? Não. Talvez estava vendendo muito bolo de banana na região e talvez a IA em algum momento conseguia capturar isso pelo número de aumento de venda de bananas no estado de Minas Gerais, etc. Então você pega um metadado e vai traduzindo ele para se dar uma viajada nisso e fala, cara, se eu botar isso aqui, considerando que outro dia eu perguntei e tem o dado de que faltava um bolo de banana, talvez eu possa testar esse produto. No final do dia vai ser um teste. Sim. Mas eu acredito que possa ajudar nisso. Outra coisa que pode e vai ajudar muito é na questão do gráfico de estoque. A maior dor do varejo hoje brasileiro, depois da taxa de juros, que aliás precisa cair, é como é que faz gerenciamento de estoque. O coitado do varejista sofre, que se não compra, não tem, e se compra tem muito, tem que queimar. Então ele baixa markup, ele reduz margem. Então, essa equalização de estoque e a previsibilidade, isso aqui acabou em 3 dias, o que vai acontecer? Se eu tenho mais 10 dias ainda, eu não tenho estoque, então eu tenho que botar pedido. Qual que é o lead time do produto para chegar? Então, essa conta o varejista não sabe fazer. Na grande maioria ele não sabe fazer, ele não tem essa conta super clara na cabeça. Eu acredito que a IA vai ajudar. Cara, está na hora de você botar um pedido. Está na hora de você fazer alguma coisa que com base num modelo X de estatística, o seu estoque vai acabar agora. É que você mexeu no bem de consumo super direto, então você não tem muito esse problema do seu estoque acabar. Mas é bom esse exemplo que você trouxe, por exemplo, da Araújo, ou poderia ser de uma outra farmácia. Outra rede qualquer. De uma outra farmácia. Você tem, de alguma forma, dados, por exemplo, de nascimento. Sem dúvida. Cara, se você sabe que no seu bairro nasceu muitos bebês, você sabe que você precisa mexer no seu estoque de fraldas e saber que talvez você vai ter um incremento ali. E há 3 anos atrás isso não era possível. Total. O que eu vejo no futuro do futuro, tá? A coleta de dados vai ser tão intensa, vai entrar para ficar no exemplo do bebê, vai entrar uma mulher grávida na farmácia, ele vai saber pelo CPF dela, e vai falar, olha, tá grávida, não tá grávida, dependendo do que ela tá comprando, você vai estimar o mês que é, você vai conseguir entender quando nasceu o neném e quanto é de fralda você vai ter que ter. Então, o mundo caminha para alguma coisa mais ou menos assim. Essa eu acho que como que a IA pode ajudar. É um pouco de viagem, é um pouco de loucura, mas ela vai entrar em todos os segmentos. Isso é inevitável. Isso muda o perfil do profissional, porque o profissional que usa a IA, ele categoricamente ele é mais sério. Sim. O profissional júnior, ele tem pouco contexto para usar IA. Aí você fala, mas peraí, mas não é fácil usar IA? É fácil, mas para você extrair o melhor dela, você tem que ter um certo conceito, você tem que ter um certo conhecimento. Então, o que eu vejo de dificuldade no mundo, Marcão, no próximo período, é os júniors, a juniorização de companhias, que no momento fala, bota um cara júnior aí, ele vai aprendendo, tal, a gente vai chegando ele, daqui 3 anos ele tá bom. Vai ser um problema na companhia, porque o sênior vai poder fazer vezes 10. Aquela coisa do high impact contributor ali, individual contributor, né? O júnior não consegue ser esse high impact, porque ele ainda está aprendendo, ele ainda está tendo contexto. E você pega um profissional já pronto, que já estudou, às vezes fez faculdade, às vezes fez pós-graduação, se dedicou, ou não tem formação acadêmica, mas se dedicou a vida inteira a estudar aquele tema, ele tem muito mais contexto para dizer para a IA, olha, até aqui eu chego. Essa outra conta aqui, eu preciso que você me ajude. É uma conta computacional. É a regra do negócio. É o cara que conhece a regra do negócio. Exato. O cara que conhece, que está na frente do negócio, que sabe o que pedir, ele vai ter muito mais vantagem do que está aprendendo. Isso, na minha opinião, esse é um grande problema que o mundo vai ter que resolver.
Mas a IA também não pode ajudar isso? De trazer expertise para o júnior, do tipo, como se fosse criar uma trilha de conhecimento, ou ser uma muleta para esse júnior avançado? Eu acho que sim, vai ser uma muleta, sem dúvida nenhuma, mas ela não vai trazer, ela não dá experiência. Ela não dá horas jogadas, sabe? Sim. Tem coisa que só a vida vai te dar. Você tem que caminhar pela estrada. Tem que tomar umas porradas. Tem que tomar umas porradas, tem que errar, tem que acertar. E faz parte do tempo. Então, eu acho que o sênior e o pleno... Eu acho que o sênior vai ser muito bem utilizado nas companhias, o profissional mais sênior. E o profissional mais júnior, ele vai ter um problema ali, que eu vou fazer. Se o seu trabalho pode ser substituído pela IA... Por um lado, você tem que comemorar, mas você vai precisar fazer 10, 15, 20 vezes mais do que você faria. Eu não vejo o desaparecimento de um humano. A IA faz tudo isso daqui, mas talvez você não tenha 10 humanos, mas você vai ter um humano que seja, 2 humanos que seja. Me veio uma coisa aqui. A gente está passando por uma discussão no Brasil hoje de uma troca de um modelo de 6x1 para 5x2. Só deixando claro que o 6x1 ele praticamente inexiste em escritórios, né? Ele é muito mais no varejo, ele é muito mais de varejo, hospitalidade, etc. Que não fecha ou que tem dias mais... Como é que... Será que a gente não está caminhando, talvez, para um modelo onde eu não preciso mais, talvez, trabalhar 12, 14 horas. E talvez a IA me ajude a entrar num modelo mais... Saindo fora do 6x1, nem cabe aqui no caso. Mas a gente vem de rotinas de trabalhando 12, 14 horas, 16 horas. Empresas grandes de crescimento. Acho que minha vida inteira eu trabalhei assim. Será que talvez não seja isso? Talvez a IA vai nos ajudar a ter, não um balanço, porque eu particularmente não acredito muito em vida balanceada, mas talvez uma produtividade tão maior que vai te possibilitar. Isso seria o sonho, porque aí a gente pegaria a IA, que é uma coisa criada pelos humanos, para de fato servir a humanidade e fazer com que eu não trabalhe mais 44 horas semanais, trabalhe 30 horas semanais e que sobre 14 horas ali para ficar com o filho, para passear com o cachorro, para ir no parque, para brincar e tal. Mas o que eu vejo é diametralmente oposto. A gente vai trabalhar mais e quem usar IA vai trabalhar mais porque ele vai entender que ele pode se potencializar. Todo mundo no mundo, se perguntar quem é a pessoa que você mais gosta no mundo, é de você mesmo. Então você se acha um cara bom, você gosta muito de você mesmo. Então se você puder, ao invés de ter 100 pessoas na sua equipe, ter 100 marcões, sei lá como é que seria, 100 marcos na sua equipe, e agora você pode. De repente você pode ter com os agentes, se você vira um grande governador dos agentes ali, você pode ter 100 marcos na sua equipe. Você vai preferir isso do que ter 100 pessoas na sua equipe, mas só que isso vai te fazer trabalhar mais. Tá. E o que vai acontecer com as 100 pessoas que estariam alocadas lá? É o que eu acho que vai mudar, vai migrar para um outro tipo de atividade, uma atividade mais manual, uma atividade mais lúdica, uma atividade mais intelectualizada, muitas das vezes, uma atividade que precisa do contato. Por exemplo, o psicólogo, eu não vejo a IA matando o psicólogo. Eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo a IA matando o personal trainer. Sim. Mas você pode fazer um prompt que ela vai te contar o que é. É muito diferente. Sim. Só quem já passou pelo tratamento de um e de outro sabe a diferença que é ter um profissional do seu lado trabalhando. Então acho que vai ter mais profissionais desse nível, inclusive para tratar um pouco a turma que vai ficar louca trabalhando aqui, tá? Então essa é um pouco da minha apreciação. E você acha que vai existir... Eu sei que já existem empresas de pouquíssimas pessoas, com faturamentos milionários, mas eu não sei, será que isso é sustentável no longo prazo? Olha... As equipes. Eu acredito que agora vai virar uma tendência tentar fazer isso. Depois sempre o mundo ele é pendular. A gente dá uma esticada gigante para uma coisa, agora eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém.
Aí depois volta um pouquinho. Preciso, na verdade, de 100 pessoas. Depois, no final, separa em 50 pessoas. Então, eu acredito que a gente o mundo está ainda chegando nesse equilíbrio. Ainda está no deslumbre? Está no deslumbre, sem dúvida nenhuma. A gente ainda está muito aqui do lado do pêndulo. E esse pêndulo vai voltar. Ele vai voltar. Está no movimento de faz figurinha, criação de marketing. É isso. Tudo na mesma ferramenta. Tudo na mesma ferramenta. E tem uma coisa que é o seguinte. Se você pega as peças de marketing de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, elas são mais saborosas de ver do que uma feita com IA agora. Sim. Então, o cérebro humano gosta do lúdico. A gente gosta de uma coisa feita com carinho, pensada com a alma, que toca a alma. A gente gosta disso. A IA só vai chegar de novo, que eu comecei falando isso aqui, só vai chegar onde o ser humano deixar chegar. Um exemplo clássico desse é o álbum de figurinha. Agora, na época de Copa, nós estamos falando de IA para todo canto é canto e tem todo mundo com um papel debaixo do braço, colando nesse papel, outro papel com a cara de um jogador e loucamente trocando o papel que sobrou por um outro papel que ele ainda não tem. Nós estamos fazendo isso em 2026 e está todo mundo fazendo. Você tem, às vezes, uma tarde, um café no shopping, não sei o que, todo mundo lá trocando. Aqui na Unfly, aqui na empresa, a gente está trocando figurinha entre todos nós. Então, isso com IA, mas com IA ele não cumpriria o papel de ter o álbum que ele quisesse? Um prompt, você fala, desenha para mim as seleções do mundo inteiro, coloque isso num álbum, me apresente isso num PDF. É o prompt. Sim. Não viria? Por que não está vindo? Por que a gente decidiu o álbum de figurinha? Porque nós queremos. Porque nós queremos essa nostalgia, nós queremos brincar de figurinha, nós queremos interação com a pessoa para trocar. Por isso que eu falo, quando você sai do esticado do pêndulo aqui, o pêndulo vai voltar. Vai voltar. É uma questão de ter calma. O que não quer dizer, vou ignorar a IA. Sim, de forma alguma. E em época de IA, qual que você acha que é a característica humana, e aí, para lidar com a IA, tá? Qual que você acha que é a característica humana mais importante? Curiosidade. Curiosidade. Tem uma amiga minha que é fisioterapeuta, um dia ela me ligou e falou, Mazinho, o pessoal me chama de Mazinho, né? Mazinho, eu estou fazendo uma coisa aqui no Lovable. Eu falei, como é que é? Estou fazendo aqui para minha clínica uma coisa no Lovable. Então, essa questão da curiosidade. Estou ouvindo falar, deixa eu ver como é que funciona. Eu tenho contexto, eu tenho uma clínica, eu tenho vida, eu estou nessa jornada há muito tempo e tem um monte de coisa que eu gostaria de automatizar do lado de cá. Deixa eu ver se eu dou conta. Então, quando você é curioso, que para mim é a principal característica que um ser humano tem que ter para trabalhar com a IA, com certeza vai funcionar bárbaro. Você vai conseguir fazer alguma coisa. Você não vai ficar no zero. Você vai sair do zero com certeza. Legal. E para sair do zero e ir para um, qual característica a mais que a pessoa precisa ter? Persistência. Porque você aqui está fazendo um monte de código, um monte de sistemas em produção, etc. Sim. Só que a pessoa esquece que a IA, ela facilita muito a criação de um software, por exemplo. Você pode criar um SaaS seu hoje, sem problema nenhum e tal. No final do dia, nós estamos falando de software. Sim. Tem que manter segurança, tem que manter banco de dados, tem que manter acesso, tem que manter ele no ar, tem que garantir que se muita gente entrar, ele não vai cair. Tem um monte de coisa que ainda nós estamos falando de software. Nós não estamos falando que agora a IA resolve tudo. Ela te ajuda a ser mais rápido. Ela é um potencializador. Mas ela não é um resolutor autônomo universal de todos os problemas da face da Terra. Não é disso que nós estamos falando. Pelo menos não agora. Talvez caminhe para isso, pode ser. Os mais otimistas dizem que sim. Eu prefiro acreditar que o pêndulo volta um tiquinho. Os otimistas falam em 2028 a IA vai chegar na capacidade de um cérebro humano. Interessante. Eu acho que para alguns cérebros humanos ela já superou. mas eu penso que na dimensão do ser humano, e aí assim, filosofando um pouquinho aqui, acho que o ser humano é muito mais complexo do que simplesmente o cérebro. É uma questão de corpo, alma, espírito, é uma questão de feeling, é uma questão de por que eu decidi isso aqui, não decidi isso de uma outra forma. E a IA, no final do dia, ela é lógica, né? Ela é lógica, 0 e 1. E o ser humano não é 0 e 1.
Então, quando eu falo, vou copiar o ser humano, você pode até copiar as principais funções, principais padrões de decisão, etc. Pode ficar muito parecido, mas igual, na minha percepção, no meu modo de ver a vida, não vai ficar. Não vai ficar. Eu acho que nunca isso vai acontecer. Ah, posso estar errado? Posso, e está tudo bem. A gente faz um outro podcast e fala, olha, eu estava errado, não tem nenhum problema. Mas eu não acredito nisso. Legal. É interessante isso porque, obviamente, o ser humano ele é muito mais complexo do que a parte lógica, né? A parte racional é altamente copiável, né? Sem dúvida. Até o mínimo do mínimo detalhe, mas quando você fala de um ser humano, ele é mais complexo, ele tem sentimentos, a intuição, como você colocou, ele não é um ser muito mais complexo, né? Muitíssimo mais. É difícil demais copiar o ser humano. É uma coisa que não é só o racional, não é só o lógico. Como é que você copia o emocional? Como é que você copia o gatilho mental que uma pessoa tem que faz ela ficar brava, triste, nervosa? Muito difícil isso. Então, eu não acredito que o mundo caminha para isso não, tá? E também tem aquela coisa, eu gosto sempre de falar, vai fazer aquilo que o ser humano deixar. Eu te dei exemplo do álbum de figurinha, vou te dar mais 2 outros exemplos, né? Eu tive loja em shopping durante um tempo. Tem 2 operações que sempre foram tentadas, de certa maneira, a ser automatizadas. Uma é venda de sorvete automático, né, com uma máquina, um robô fazendo, entregando sorvete, e outra é a própria pipoca. A máquina da pipoca, você chega lá, bota um dinheiro e a máquina te cospe uma pipoca lá no final da história. Nenhuma nem outra foi para frente. Nós queremos ir no sorveteiro e nós queremos ir no pipoqueiro. Nós queremos sentir o cheiro da pipoca, a manteiga ali, aquela coisa bonita, aquela coisa gostosa, dá até fome. E nós queremos chegar e pedir o sorvete. Esse modus operandi nosso é assim. Então não vai ter IA no mundo, não vai ter automatização no mundo que faça isso. Pelo menos enquanto a gente fala, não, eu prefiro assim. Isso vem passando de geração a geração a geração a geração. Concorda que você não precisaria mais de uma sorveteria? Não. E tem. Sim. E cada vez ganham mais forças. Essas gourmetizadas, então, cada vez mais forte. É uma coisa que está expandindo, está crescendo. Mas por quê? Porque o modo de consumo da pessoa, o jeito que a pessoa interpreta aquilo, é eu quero ir lá. Sim. Não é sobre o sorvete, é sobre o lugar. É sobre acontecer o lugar. Então, essa é a grande diferença quando você fala, uma IA teria decidido, ok, eu coloco um freezer no centro de distribuição e mando um drone entregar na sua casa um picolé. Sim. Você não quer isso. Você quer ir lá na sorveteria e pedir 2 bolas de sorvete, uma de morango e outra de chocolate. É um bom ponto. É um bom ponto porque acho que vai até um pouco além da questão de inteligência, porque nós somos seres sociáveis, né? Então, você quer ter o contato com o sorveteiro, você quer ter o contato com o pipoqueiro, conversar, sim, trocar 2 palavras ali que, beleza, eu posso fazer isso com a IA também. Né? Chegar, uma IA mais simples aí, Alexa, bom dia, Alexa. E ela vai me dar, né, a previsão do dia, vai fazer uma gracinha ali qualquer, e é isso. Cara, obrigado pelo papo. Eu que agradeço, foi um prazer. Hoje foi um legal porque, assim, nós, apesar de estarmos trabalhando muito, vivenciando muito IA, eu não sou um dev, não venho de tecnologia, você também não. E a gente está aqui fazendo o melhor uso de tecnologia, o que é IA, que é basicamente a atividade humana mais insubstituível, o conversar. Porque se você sabe conversar, a IA ela só vai te dar o que você pediu. Não adianta você chegar, ficando no exemplo do sorvete, pedir para a IA me dar um sorvete se você quer ter um sorvete de chocolate. Supondo que você tem uma IA que vai te fabricar um sorvete. Você precisa saber o que pedir, né? Então, acho que esse é o grande denominador. A IA é um potencializador, sem sombra de dúvidas, ele só vai potencializar o que você já tem. Né? Então, por isso, se você ainda não trabalha com a IA, você ainda não tem, aprende o básico antes, né? O processo, entender a regra do negócio, entender onde que dói, entender o que você faz, na essência. E aí depois você se comunica. Né?
Acho que isso é um... Sem dúvida, uma excelente dica. Mazinho, Obrigado, cara, Marcão. obrigado. Tamo junto. Pessoal, até segunda Valeu, com pessoal. mais um Conselhos que Ninguém Me Pediu. Até a próxima.